Olá, o debate está no ar. Estamos ao vivo toda quinta-feira às 6 da tarde no Facebook do Futura. Na TV tem debate toda terça às 9 da noite. Ou, se você preferir, temos um encontro marcado a qualquer hora do dia ou da noite no Futura Play. E já passamos da metade do ano de 2019. Pois é, e o governo federal completou 200 dias de gestão. Na área da educação, nós acompanhamos a troca de ministros e muitos anúncios, como um compromisso pela educação básica para tornar o Brasil referência na América Latina até 2030. Mas são as medidas anunciadas para o ensino superior que vêm gerando muita repercussão. Um exemplo que provocou protestos Brasil afora foi o contingenciamento de 30% das verbas que não são obrigatórias por lei para as instituições federais. Outro exemplo foi a suspensão de bolsas de pesquisa e pós-graduação da CAPES. Mais recentemente, o Ministério da Educação anunciou o Futurice. Segundo o MEC, a iniciativa pretende fortalecer a economia, a autonomia financeira das universidades e dos institutos federais, facilitando a captação de recursos. E entre tantas medidas, no programa de hoje eu convido você a refletir comigo e com os nossos convidados aqui no estúdio sobre as políticas em vigor para o ensino superior no Brasil. Então fique com a gente. E para começar, vamos conferir uma entrevista exclusiva que a professora Denise Pires Carvalho, a primeira mulher reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, concedeu à nossa equipe de jornalismo do Futura. Então, vamos conferir. Cris, a professora Denise Pires de Carvalho assumiu a reitoria da Universidade Federal do Rio de Janeiro num momento complicado de contingenciamento de recursos, em meio a novas propostas aí de modelo de gestão para as universidades federais, e ela topou conversar com a gente um pouco sobre esse momento, porque estão passando as instituições de ensino do Brasil. Muito obrigado pela participação no debate. Começo perguntando como é que você avalia esse momento, esses primeiros meses do novo governo, as medidas que foram anunciadas para o ensino superior. Muito obrigada, Bernardo. É um momento importante para o país, porque a discussão em torno do papel das instituições federais de ensino superior, ela é muito boa, porque a sociedade precisa nos conhecer mais. Então, eu vejo com bons olhos que a gente esteja discutindo qual o papel das universidades públicas brasileiras, que são autarquias federais. E, portanto, elas se autogovernam, segundo a lei. O governo federal ele apresentou recentemente um programa que pretende mudar um pouco o eixo de gestão das universidades. As universidades passariam a ser geridas por organizações sociais. Pois é, a gente está falando do Futurice, que tem alguns eixos, né, que tratam de pesquisa e inovação, governança, internacionalização. A universidade já tem um posicionamento em relação a esse programa? Então, a mudança no eixo de gestão nos parece preocupante, porque é difícil discutir qual é o papel de uma organização social, que é uma instituição privada, para gerir verbas públicas. Então, há outras possibilidades de gestão financeira, como a gestão que é feita hoje em dia pelas universidades, através da sua conta única e das fundações de apoio às atividades exercidas no âmbito das universidades. Então, a gente precisa compreender melhor qual a intenção do Ministério da Educação e do Governo Federal ao retirar, das universidades essa gestão de atividades que são atividades fim. Isso é preocupante porque, não só porque as universidades elas já fazem isso, elas estão acostumadas a gerir os seus recursos e atender aos órgãos de controle, o Tribunal de Contas da União, a Controladoria Geral da União, e não nos parece adequado desviar dos órgãos de controle verbas públicas com destino para organizações sociais, que são entidades privadas. Então, é um pouco preocupante para nós. Nós estamos avaliando e tentando fazer com que as fundações de apoio entrem nessa discussão também. Como é que a universidade tem enfrentado o contingenciamento? Foi feito um grande contingenciamento no MEC no início desse ano. Como é que a UFRJ está conseguindo operar? A nossa situação aqui na Universidade Federal do Rio de Janeiro é muito grave, ela é especialmente grave, porque nós assumimos a reitoria com um déficit previsto de 170 milhões e com um contingenciamento que leva a um corte de 114 milhões. Então, isso inviabiliza o funcionamento da universidade, que tem 9 hospitais, mais de 1.200 laboratórios,
não é trivial pagar a conta de luz associada a esses laboratórios e a esses hospitais. O não pagamento da conta de luz faz com que a conta de luz seja cortada. Imagina a conta de luz sendo cortada no âmbito hospitalar. A partir de quando esse risco começa? Nós hoje devemos 20 milhões para a Light. Então, eu espero que a Light não corte a luz da UFRJ, porque as nossas atividades elas são muito importantes para a sociedade. Os hospitais, se eles ficarem sem luz, isso leva a diminuição importante de atendimento, inclusive a morte de pessoas, e a gente espera que isso não aconteça. Mas, mais do que isso, nos laboratórios de pesquisa há animais de experimentação, há freezers menos 80, com materiais de pesquisa de mais de uma década. Para a gente encerrar bem rapidinho, em termos de financiamento, qual que é a urgência das universidades e que tipo de modelo vocês defendem? O que acontece hoje em dia é que nós não temos garantia orçamentária definida por lei, o que seria a nossa autonomia financeira, baseada nesses tributos. Mais do que isso, todo recurso próprio que a gente venha a conseguir através de aluguéis do nosso patrimônio, que já acontece, através de projetos de pesquisa que sejam desenvolvidos com empresas, todos esses recursos que seriam extra-orçamentários, o que acontece é que eles entram na conta única e acabam sendo abatidos do nosso orçamento. Isso é muito ruim, porque isso não estimula que as universidades avancem no sentido de conseguir mais recursos próprios. Portanto, eu defendo que nós tenhamos os recursos garantidos de fontes públicas federais e possamos somar recursos próprios a esses recursos e, assim, garantir o funcionamento futuro das nossas instituições. Professor, queria agradecer a sua participação aqui no debate. Muito obrigado. Sucesso aí durante a sua gestão. Muito obrigada, Bernardo. Cris? Muito bem, obrigado ao jornalista Bernardo Menezes e à professora Denise Pires Carvalho por essa entrevista. Bom, está aberta até o dia 15 de agosto a consulta pública para a participação da sociedade e de especialistas com contribuições para a construção do programa Futurice, que foi mencionado aí na abertura do programa. Ao digitar o endereço que vai aparecer na tela aí para você, qualquer pessoa pode fazer um cadastro simples e acessar as 10 páginas que trazem o texto da íntegra do projeto. Em cada tópico, o participante pode avaliar e escrever sugestões para tornar o texto mais claro. Então, você pode acessar e aproveitar esse prazo para participar também, dando as suas sugestões sobre o futuro das universidades públicas e outras instituições de ensino federais. Bom, e para repercutir essa medida e muito mais aqui no estúdio hoje, eu recebo para conversar conosco a Soraya Ismaili, que é reitora da Unifesp, e também conosco está aqui o Dan Gabriel Cordeiro, que é professor pesquisador da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Então, bem-vindos dois. Muito obrigado por estarem aqui conversando comigo sobre esse assunto tão importante, que é não só a educação das pessoas que estão no meio acadêmico, no ensino superior, mas todo o impacto que a universidade tem para a sociedade brasileira, E de acordo com o MEC, o programa Futurice, que a gente está falando bastante por aqui, deve ser financiado por um fundo privado e prevê o acesso a mais de 102 bilhões de reais. Na prática, o que se pretende é que as instituições poderão, por exemplo, obter recursos com aluguel de prédios públicos, fazer parcerias público-privadas e obter patrocínios, mas, segundo o MEC, também vai ser uma opção às universidades ou instituições aderirem ou não a essa chamada, a esse programa. Então, quero já começar aqui perguntando para a Soraya, que está ao meu lado. A gente sabe que na Andifes, a Associação dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, tem repercutido muito. O que tem se discutido por lá? Como é que foi recebida a notícia sobre o Futurice? Bem, inicialmente é muito bom podermos debater todo esse assunto e também a educação pública superior e mais recentemente agora esse programa que foi apresentado pelo Ministério da Educação foi na semana passada. Isso aconteceu em Brasília na quarta-feira e naquele dia, no dia anterior, o programa foi apresentado para os reitores, não só das universidades federais, mas também dos institutos federais de ensino técnico e tecnológico. Então, quando nós falamos do programa,
ele pretende atingir ou atender a todo o sistema federal de ensino superior. Todas as instituições que não somente são de ensino superior, mas também tem nível técnico, como você mencionou, e outros níveis tecnológicos. Então, isso congrega mais de 100 instituições. São 100 reitores, né, que foram reunidos, foi apresentado, naquele momento, nós não tínhamos ainda tido contato mais aprofundado, apenas tínhamos ouvido falar que o MEC estava desenhando esse programa e conversando também com gestores do MEC, mas o contato com o documento aconteceu neste dia em que foi apresentado para toda a imprensa, então, para a comunidade. Na véspera, vocês foram comunicados e receberam, na verdade, recebemos, quase junto com o restante da população brasileira, a íntegra desse projeto. O documento nós recebemos no dia que foi apresentado para a população, para a sociedade, para a comunidade acadêmica. E de que forma repercutiu entre os reitores? Então, inicialmente, nós temos dito o seguinte, tanto na Andifes quanto na Universidade Federal de São Paulo, da qual eu sou reitora, nós temos feito grupos de trabalho. Nós estamos estudando a iniciativa, estamos estudando os documentos que foram apresentados e avaliando com muito cuidado, porque percebemos que existem mudanças profundas sendo propostas, né? Não é apenas um programa de arrecadação de recursos por meio de um fundo. Na verdade, ele atrela o fundo, né, a constituição de um fundo soberano, um fundo patrimonial, e para fazer parte deste fundo, a universidade que aderir terá que ter a sua gestão feita por uma OS, uma organização social que, como disse a reitora Denise, é uma organização privada. Então, nós estaríamos transferindo a nossa gestão para a OS. De forma alguma, somos contrários a arrecadar recursos adicionais, inclusive nós já fazemos isso. Muitas das nossas universidades já estão fazendo, inclusive, fundos patrimoniais, que são agora, é possível fazê-los por meio de uma lei que foi aprovada no final do ano passado, a Lei 13.800. Então, nós podemos constituir um fundo patrimonial na universidade. O que nós queremos é mais flexibilidade e gestão própria dos recursos que nós arrecadamos. Não há necessidade de termos uma OS administrando as nossas universidades, porque nós já fazemos a administração. Pois é, o Dan também está aqui com a gente. Aqui no Rio faz parte do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior. Como é que essa discussão tem chegado até vocês? Bom, primeiramente agradecer aqui o espaço, dar boa noite aqui a Soraya, agradecer o convite do Futura. Nós não temos tido muito acesso a esses canais de comunicação para dar a posição do Sindicato Nacional, sobretudo porque a nossa visão é muito cética quanto ao processo, né? Acho que vale lembrar que o Sindicato Nacional, ele é um sindicato que congrega mais de 70 mil filiados, então a gente pode inclusive atribuir que a maior parte dos cientistas da América Latina está dentro do Sindicato Nacional. E, consequentemente, nos chama a atenção que não somente nós, mas outras sociedades voltadas para a perspectiva da tecnologia e da ciência não foram convocadas para a construção desse documento, né? Foi feito todo um processo que nós atribuímos que foi uma certa pirotecnia para a apresentação desse Futurice, em que os nossos reitores e as nossas reitoras, né, dos Cefet, dos Institutos Federais de Educação, das universidades, foram simplesmente pegos de surpresas com um documento ali dentro, em que a gente tem poucos dias para poder dar alguma contribuição. Chama a atenção que o nosso ministro da Educação, ele é professor de uma universidade e ele deveria saber que nesse período em que esse documento está sendo apresentado e dado o intervalo de tempo que é exigido por parte do Ministério da Educação e da Cultura, para que a gente possa trazer as contribuições, boa parte dos nossos professores e das nossas professoras está de recesso, né? Nós temos direito a 45 dias de férias e dentro dessa lógica vale dizer que declarações do nosso ministro, né, em alguns outros espaços não condizem com a nossa prática de trabalho. Nós não trabalhamos somente 8 horas dentro de sala de aula, a gente tem pesquisa, a gente tem extensão
e é merecido o momento de descanso, o acesso ao lazer, e essas pessoas simplesmente elas estão fora do raio de alcance, muitas das vezes, do que aquilo que a gente pode estar desenvolvendo enquanto debate. Então, nesse sentido, a gente tem que se colocar contrário a esse processo, simplesmente porque nós atribuímos que é fundamental que o conceito e que para que serve a universidade seja lastreado em cima das realidades socioeconômicas do nosso país. A gente vai também agora ouvir mais um ponto de vista em relação a esse anúncio. A nosso convite, o reitor da Universidade Federal Fluminense também comenta aí sobre a proposta do Futurice. A gente vai conferir agora. As universidades são, por excelência, dialógicas com a sociedade, muitos projetos de extensão, de artes, com a sociedade na área de saúde, na área de ciências humanas, de políticas públicas, com indústrias, com empresas, né? São práticas que nós já temos no cotidiano. Inclusive, está se apresentando como novidade, e eu acho que é um caminho positivo, o aspecto do governo se colocar como um avalista, vamos dizer assim, da relação público-privada, dando segurança jurídica, transparência, para massificar, ou mais do que massificar, qualificar e ampliar a interação com a iniciativa privada. Isso é muito bem-vindo, que é algo que já é feito, naturalmente cheio de amarras burocráticas. O que, na nossa opinião, minha como reitor, de grande parte da comunidade, de muitos dos reitores, é que a autonomia universitária ela não é somente um atributo constitucional das universidades, mas ela é necessária para a liberdade de pensamento, para que a autocrítica como país possa nos enriquecer. Então, a gestão dos aspectos operacionais, se o programa significa isso, porque nós não temos detalhamento suficiente, esse é um aspecto que eu queria chamar a atenção, para não me alongar muito, mas só para concluindo, da proposição do governo, é a falta de detalhamento, é isso que nós precisamos ter em mãos para fazer um julgamento de valor mais seguro, mas a questão da autonomia ela é fundamental como identidade da universidade, mas aceitamos qualquer proposição de melhoria de captação de recursos suplementar, que não desobrigue o governo do seu compromisso com o funcionamento da universidade, porque as parcerias vão sempre financiar os projetos e não a subsistência da universidade. Pois é, de que forma você vê esse ponto mencionado pelo reitor da UF, Soraya? O reitor, nós concordamos e a posição dos reitores tem sido muito essa, né, de que os recursos, eles têm que ser, os recursos captados e as nossas universidades fazem muitos projetos, elas são capazes de ter muito apoio da iniciativa privada para a realização de pesquisa, para a realização de muitos programas de extensão, políticas públicas. Mas esses recursos eles têm que ser suplementares, eles não podem substituir os recursos públicos federais que são necessários para a garantia do funcionamento da universidade. Depois outra, a iniciativa privada, quando ela vem fomentar ou apoiar um projeto de pesquisa, claro, a instituição tem que ter a sua contrapartida, dar a sua contrapartida. Então, ter o laboratório, a luz, água, telefone, tudo isso pressupõe um funcionamento que precisa estar em pleno andamento para que você possa, para que você possa fazer o trabalho da pesquisa, né? Tecnológica, a pesquisa social também, a inovação, hoje falamos em inovação tecnológica e inovação social, não só a inovação tecnológica. Então, nós entendemos que podemos fazer, e já fazemos muitos, como eu já disse, mas isso não pode substituir o recurso público, nós temos que ter a garantia do financiamento. A autonomia não é autonomia de financiamento apenas, é autonomia com garantia de financiamento, porque senão não é autonomia, né? Acaba sendo um salve-se quem puder. Então nós temos que ter, e se o MEC garantir que isso, se nós pudermos construir uma proposta e termos tempo para fazer isso, isso é fundamental, nós precisamos aprofundar esse debate, precisamos entrar mais a fundo, precisamos construir isso com o parlamento também. Então, nós temos que trabalhar a proposta, porque isso não pode ser feito assodadamente. É algo muito importante para fazermos com pressa. Então, precisamos de mais tempo para construir uma proposta melhor. Ok. Em uma recente entrevista ao portal de notícias UOL,
o ministro da Educação, Abraham Weintraub, explicou alguns pontos do programa Futurice, que, se aprovado pelo Congresso, ainda também pode prever atribuições das organizações sociais, como a contratação de professores universitários via CLT e sem concurso. E aí eu pergunto para o Dan, que está aqui com a gente representando os professores, qual é o papel dos educadores nessa discussão aí central da educação pública brasileira? O que essa proposta traz para o debate aí, a partir dessa prerrogativa de uma mudança aí no sistema de contratação de quem está à frente do ensino nas universidades? Nós enxergamos isso como precarização das relações de trabalho frente ao fato do que já nós desempenhamos dentro das universidades brasileiras. Eu acho que vale a pena sempre a gente frisar que o que a sociedade brasileira tem também de mais interessante é o fato de termos construído, com recursos públicos, universidades de ponta que desenvolvem pesquisas, que desenvolvem tecnologia. E, nesse sentido, as relações de trabalho elas são fundamentais para a garantia do desenvolvimento desse tipo de trabalho. Dentro da realidade das nossas universidades, quando a gente vai verificar como que se dá as disparidades entre as relações de trabalho, hoje a gente tem diversos trabalhadores que não necessariamente são professores, né? São trabalhadores terceirizados. E eles são a ponta de lança quando a gente tem qualquer tipo de ataque aos orçamentos, aos contingenciamentos, aos cortes. São os primeiros a serem mandados embora, são os primeiros a sofrer algum tipo de impacto negativo nas suas condições. Já existe a figura do professor substituto muitas vezes, por exemplo. O professor substituto, ele na realidade, ele acaba também atuando muitas das vezes na garantia do nosso direito à qualificação, né? A gente tem essa possibilidade, embora seja importante dizer que em algumas universidades, sobretudo em algumas universidades estaduais, a gente tem tido o lançamento desses editais de contratação de professores substitutos em detrimento dos trabalhadores que poderiam estar sendo contratados efetivamente. E só resgatando um pouco o que a Soraya diz, é fundamental que a gente enxergue que um dos elementos que faz com que a gente tenha de se submeter a esse cenário é a emenda constitucional 95. Essa emenda, na realidade, ela coloca um teto em cima dos investimentos voltados para os serviços públicos, né? Para as frentes de trabalho que são necessárias para a gente sair dessa condição de miséria, avançar no que diz respeito às condições sociais e que impede, inclusive, o financiamento das universidades. Nesse sentido, é fundamental a gente se colocar contrário à contratação via OS, porque, na realidade, a gente sabe que isso é precarização da força de trabalho docente que poderia estar atuando de maneira em dedicação exclusiva, com seus direitos garantidos, né? É isso que a gente luta para que aconteça, né? Bom, e os bloqueios no orçamento da educação foram a razão para que, pela terceira vez desde a redemocratização do Brasil, um ministro fosse convocado a se explicar no plenário da Câmara dos Deputados. Pois é, para quem não lembra, a decisão que atinge as 63 federais inicialmente era direcionada apenas à Universidade de Brasília, a Federal da Bahia e a Federal Fluminense, aquele contingenciamento que a gente já falou aqui, os 30% de verbas não obrigatórias. E a nossa equipe, então, separou mais um trechinho da conversa que tivemos com o Antônio Cláudio da Nóbrega, o reitor da UF, sobre os impactos dessa decisão na rotina da universidade desde então. O primeiro é dificultar a nossa capacidade de planejar o ano, né? De planejar como vamos ultrapassar cada mês para chegar até o final do ano, por uma questão simples da falta de recurso orçamentário para o pagamento dos compromissos mensais. E a segunda dificuldade é que cria muita ansiedade em toda a comunidade, né? Todos os estudantes, trabalhadores, professores, com a situação. Então, cria um clima assim, de insegurança, de medo, frustração. Nós, na Universidade Federal Fluminense, fizemos um trabalho muito dedicado da equipe da Pró-Reitoria de Administração e Planejamento, desde que assumimos, há 6, 7 meses atrás, para fazer um equilíbrio orçamentário com o que seria esperado para o ano. Estava aprovado na Lei Orçamentária Anual. Já previa uma restrição de 30 milhões, fizemos um trabalho e reduzimos em 30 milhões os gastos previstos para o ano. Então, nós fazemos o trabalho de gestão com técnicos muito bem capacitados. Claro que toda organização ela sempre tem que melhorar, mas nós temos feito um trabalho muito dedicado quanto a essa questão da gestão, trabalhando com governança, com indicadores. Somos supervisionados por CGU, TCU, Ministério Público, continuamente, supervisionando todos os nossos processos. Então, a gente trabalha sempre numa margem muito difícil
de cumprir o cotidiano, inclusive por essa carga burocrática grande. Agora, existem dificuldades que podem ser melhoradas. Quanto à questão da preocupação do governo quanto à gestão, acho que ela é legítima. Eu acho que todos nós temos a mesma preocupação nesse sentido, que é realizar sempre com eficiência e produzir no máximo, como as universidades têm feito, né? Aumentou o orçamento em 100% nos últimos 10 anos, mas aumentou em 400% o número de cursos e de formação de alunos, por exemplo. Pois é, aí eu quero saber essa relação aí desse impacto a partir do momento do anúncio do contingenciamento de verbas também na Unifesp, Soraya. Como tem afetado o dia a dia da universidade? Sim, o reitor Antônio Cláudio falou muito bem, concordamos. Isso que ele descreveu está sendo vivido por todas as universidades federais, são 63 universidades em todo o país, muitos campi, em muitos lugares diferentes de cidades diferentes. Com realidades diferentes, mas é muito importante lembrarmos o seguinte: a Universidade Federal ela faz muita atividade de graduação, mas ela também faz pesquisa e faz extensão. Então, muitos programas estão na dependência da liberação de recursos para que nós possamos dar continuidade. Por exemplo, os hospitais. A reitora Denise mencionou os hospitais. Muitos estão com recursos, mas é necessário que nós tenhamos a infraestrutura básica para que nós possamos dar continuidade às atividades assistenciais. A pesquisa, por exemplo, a Unifesp hoje tem um grande centro de experimentação animal, tem grandes laboratórios com grandes equipamentos. Um equipamento desse ou um centro de experimentação animal que tiver deficiência de orçamentos poderá ter uma parada ou uma repercussão, e para recuperarmos isso depois é muito difícil. Então, a universidade ela faz muita pesquisa, produz conhecimento e faz muita extensão, políticas, projetos sociais. Então, estas atividades precisam ter continuidade. E também as atividades de graduação. Hoje nós estamos preocupados em como nós vamos pagar as contas básicas, a luz, o telefone, a água. Então, não é mais uma coisa de que cortar, nós já cortamos tudo o que podíamos, inclusive temos muita eficiência. As nossas universidades, elas fazem relatórios de gestão, são muito fiscalizadas pela CGU, pela Controladoria Geral da União, pelo Tribunal de Contas da União. Então, nós estamos cumprindo com as nossas obrigações, usando bem o recurso público, e é isso que deve ser. Porém, nós temos que ter uma garantia do mínimo e do básico, pelo menos, não queremos o mínimo, mas do básico para continuarmos o nosso trabalho com eficiência e com qualidade. Uma coisa importante também que eu gostaria de salientar é que hoje, o orçamento de hoje já é 25% menor do que o de 2014, quando nós fazemos o reajuste, né, pela inflação. Então, já é 25% menor. O custo do nosso aluno já é menor do que em 2014. Então, nós já estamos vivendo uma realidade de contingenciamentos e precisamos que os recursos sejam liberados agora o mais rápido possível. Pois a gente já está chegando no finzinho desse primeiro bloco do debate, a gente vai falar mais sobre isso, mas eu queria pegar um ponto que o reitor da UF menciona sobre o clima na sala de aula e ouvir do Dan como professor, como é que tem percebido? Então a gente falou aqui dos impactos dos recursos para o ponto de vista da gestão, mas lá na ponta, entre professor e aluno, como é que está o clima a partir desse momento, rapidamente, entre um momento que se tem menos verba para a manutenção dos trabalhos da universidade? É sensível que o esforço de muitos reitores e reitoras tem sido para garantir a assistência estudantil, haja vista que saiu a última pesquisa sobre o perfil dos estudantes que hoje estão dentro da graduação, sobretudo nas universidades federais, e a gente vê que esse perfil ele foi totalmente alterado quando comparado nas últimas décadas. Hoje a gente tem mais alunos das classes mais empobrecidas, né? Temos mais negros e negras dentro da universidade,
e que são alunos que demandam assistência estudantil. Mas dentro dessa lógica, para além dessa perspectiva de mantê-los ali dentro da universidade, é fundamental que a gente entenda que a educação ela não é mercadoria, é um direito. Na realidade, a educação ela pode ser a ponta de lança para a mudança qualitativa das relações sociais dentro de um país. E nesse processo, essa relação aluno-professor, ela precisa ser mediada com qualidade, ela precisa ter toda a estrutura para manutenção. E cada universidade é um universo. Por exemplo, nós estamos lá em Seropédica, na Baixada Fluminense. Nós estamos numa região que ela é um pouco mais isolada quando comparada às demais universidades do estado do Rio de Janeiro. Então, a gente, para além de mantê-los com as bolsas, a gente tem também de investir em alojamentos, na manutenção desses alojamentos. Nós temos mais de 5 mil alunos alojados dentro da nossa universidade. É uma realidade que é muito diferente das outras universidades do nosso país. E isso demanda recursos. Então, dentro dessa lógica, para que a gente consiga desenvolver o nosso trabalho com qualidade, além da gente ter as relações de trabalho garantidas dentro daquilo que a lei prevê, a gente precisa que esses investimentos na área da educação, da ciência e da tecnologia, eles garantam qualidade na aplicabilidade do ensino, né, dentro da sala de aula. Muito bem. A gente continua também ao vivo no Facebook do Futura. Você pode mandar a sua pergunta para a gente. Também tem a enquete rolando no nosso perfil no Instagram. Então, não sai daí. Você continua com a gente ligado aqui falando sobre o futuro da universidade, do ensino público brasileiro. O debate está de volta e hoje a gente discute as políticas para o ensino superior. O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, suspendeu até 30 de setembro a divulgação dos selecionados para bolsas de pesquisa científica. A razão seria a falta de recursos previstos na Lei Orçamentária Anual. As novas bolsas seriam destinadas a pesquisas de pós-graduação no exterior e no Brasil. Isso também pode impactar a economia dos municípios que abrigam muitos estudantes. Diante de anúncios como esse, como fica a rotina nos campi e nas cidades? A equipe da TV UFOP, parceira do Futura em Minas Gerais, mostra como está o clima entre parte da comunidade de Ouro Preto. Confere aí. Na sua opinião, como o corte de verbas nos institutos e universidades federais afeta o ensino? Eu acho que afeta muito a pesquisa, a entrada de alunos na universidade, formação de novos empreendedores para a sociedade, pesquisadores, professores também. Afeta o mercado de trabalho, né? E afeta também as novas tecnologias. Olha, eu acho que o corte de verba, se ele não for bem direcionado, eu acho que pode refletir negativamente, né? Porque pode estar tirando determinados incentivos que poderiam ser importantes aí para o desenvolvimento. Então, eu acho que a coisa tem que ser bem planejada, porque também você está investindo e não for bem alocado, eu acho que é um gasto que não é muito viável. Não só como em todos os outros aspectos vão influenciar na gente, no funcionamento escolar. O funcionamento escolar, a verba já é pouca, né? E eu acho que assim, influencia em todo o funcionamento escolar, em qualquer coisa, seja restaurante, projeto de extensão, projeto de pesquisa. Já não tinha verba para manutenção de equipamentos, para insumos, e agora só piorou. Esse ano ainda caiu ainda mais. Os novos alunos também de pós-graduação estão tendo que trabalhar sem bolsa, né? Porque a gente é de dedicação exclusiva e não recebe nada por isso. Então, na pesquisa e pós-graduação está terrível. Na parte de graduação, então, acho que desanima o pessoal a vir para a universidade, a se formar, né? Eu entendo que para tudo tem uma lógica. Pode ser que algum estudioso dentro do assunto da economia entendeu que haveria necessidade de fazer aquilo ali. Por outro lado, tem as consequências que isso vai gerar. Então, isso cabe a uma discussão bacana para você chegar a um senso comum para ver o que é melhor para o Brasil, porque se um país que não investe numa cultura, ele não é um país próspero. Interessante seria, ao invés de fazer esse corte na verba do ensino superior, aplicar um pouco mais verba na educação básica. Porque com a educação básica melhor, logicamente a gente vai ter um ensino superior bem melhor também.
Muito bem, muito obrigado à equipe da TV UFOP, parceira do Futura, por ter trazido para a gente também alguns depoimentos diretamente de Ouro Preto, e uma delícia ouvir esse sotaque de Minas Gerais, né? Para tentar também trazer um pouco mais de leveza aqui para a nossa discussão, como bem disse um dos entrevistados ali. Um bom debate, uma discussão boa aí sobre esse assunto. A gente também quer ouvir o que você de casa tem a nos dizer sobre esses anúncios em relação ao ensino superior. Então já estão chegando mensagens para mim aqui. Você tem aí o Facebook, tem também o Instagram do Futura, o Twitter para mandar mensagens. E a enquete que está rolando, qual decisão do MEC mais afetou as universidades? Segundo a Tânia aqui, todas. Ela aqui não está gostando de nada que foi anunciado recentemente aí para o ensino superior. Já o Guilherme menciona aqui o desmonte do CNPq e da CAPES, né, as instituições de investimento em pós-graduação, principalmente. Também a Cacilda falando aqui sobre o custo-benefício, na verdade, desse investimento em relação aos estudantes para toda a sociedade. Também um pouco que a gente falava aqui do impacto, né, do investimento no ensino superior para toda a comunidade, não só para quem está diretamente ligado ou matriculado ali a uma instituição de ensino. Mas a gente vai agora abrindo esse bloco também para um destaque da redação que mostra que a Universidade de São Paulo foi a única da América Latina a aparecer entre as 100 de maior prestígio no mundo. E aí tem um pouco a ver com o que o Dan dizia aqui, né? A gente tem que se sentir orgulhoso de o Brasil ter entre as melhores universidades que aparecem em rankings mundiais, são as públicas, as nossas públicas que estão lá. Segundo o levantamento World Reputation, que convidou 11 mil pesquisadores e acadêmicos do mundo todo para avaliarem as melhores universidades em termos de pesquisa e ensino, nesse levantamento realizado pela consultoria britânica Times Higher Education. Bom, já num outro levantamento divulgado em junho desse ano, de 2019, que engloba somente instituições da América Latina, foi também a USP, que ficou aí na segunda posição e foi a brasileira mais bem colocada. Mas aí a gente pergunta, né, como é que a ameaça ao incentivo da pesquisa no país pode prejudicar esses resultados no futuro? Pode fazer com que pesquisadores deixem de procurar o Brasil, por exemplo, para seu espaço de desenvolvimento de estudo, Soraya? Sim, a questão do financiamento ela é crucial para a qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão. O caso da USP é um caso bastante importante para nós, é um bom exemplo de qualidade. USP, Unesp e Unicamp, que são 3 universidades estaduais, que têm autonomia de financiamento. É importante mencionar isso também, as universidades do Estado de São Paulo, do Estado de São Paulo. E por que elas têm elas construíram toda essa qualidade? Porque existe a garantia de financiamento, que eu falava no bloco anterior. Então, nós temos autonomia na USP, temos garantia de financiamento, porque lá existe uma lei no Estado de São Paulo em que as universidades estaduais recebem 9,57% do ICMS. Então, o orçamento destas universidades já está previsto todo ano conforme a arrecadação. Então, elas não sofrem as intempéries, digamos assim, das mudanças da lei orçamentária, que é o que acontece com elas. Claro, elas sofrem se a arrecadação diminuir, elas sofrem, claro, mas se a arrecadação aumentar, elas recebem mais. No caso das universidades federais, nós não temos, porque ano a ano nós temos que refazer o nosso orçamento junto com o orçamento federal. A garantia de financiamento é muito importante. Agora, eu queria também destacar que quando você olha para os rankings, com exceção da USP, Unesp e Unicamp, que tem essa condição específica, especial, todas as outras universidades que aparecem nas 10, 20 primeiras, praticamente todas elas, com exceção das PUCs, todas elas são universidades públicas federais. Então, nós estamos, também tem o caso da UERJ, que é uma universidade muito bem sucedida, está entre as primeiras também. Então, nós temos muita qualidade no ensino, pesquisa e extensão. Então, não é um modelo que nós não podemos dizer que é um modelo que não deu certo, é um modelo que deu certo, que precisa fazer mais, que pode aprimorar muitas coisas, estamos abertos a isso. Aliás, a universidade pressupõe
autoavaliação, autotransformação, o tempo todo. Isso é o mais encantador em trabalhar com a educação, né? Nunca tem resposta pronta, sempre há algo que ser melhorado, investimentos que podem também fazer melhorar. Nós estamos abertos a isso, ter novas ideias, construir novos projetos. Esse é o bonito, essa é a beleza da universidade. Sem dúvida. Bom, a gente falando aqui sobre universidades federais diversas, a gente vai agora para uma outra notícia que é o seguinte, um anúncio previsto para os próximos dias sobre quais ministérios vão entrar no novo corte de orçamento no valor de R$1.400.000, que será feito pela área econômica do governo. Pois é, em meio à expectativa de saber se a educação será afetada, a equipe da TV Positivo, que é parceira também do Futura, foi conferir um pouco da rotina dos universitários da Federal do Paraná. Então, confere aí. Em abril, o Ministério da Educação bloqueou gastos não obrigatórios das universidades públicas. O corte foi de 3,5% do total das verbas disponíveis. Será que essa nova medida já está influenciando na vida dos estudantes? Temos alguns cortes de verbas que são específicas para nosso tipo de pesquisa no campo escolar. E isso está afetando a nossa coleta de dados, né? A redação dos nossos artigos científicos, elas estão com um pouco de atraso por conta desse contingenciamento nas verbas que a gente está sofrendo aqui na universidade. Jefferson Santos, formado em Biologia, veio da Bahia para Curitiba fazer doutorado em Fisiologia. Com receio do que vem pela frente, ele se preocupa com o futuro das pesquisas científicas na universidade. Eu temo pelas futuras pesquisas que estão vindo, as ideias que estão chegando na universidade, elas realmente estão sofrendo um bloqueio, porque grande parte dos estudantes que têm boas ideias, eles querem se dedicar exclusivamente à pesquisa e eles precisam de um meio de sobrevivência, que seria a nossa bolsa. O principal impacto aqui no nosso programa de pós-graduação em relação à sociedade é que nós pesquisamos novos medicamentos para diversas doenças. Então, para a doença de Parkinson, Alzheimer, diabetes, dor, processos inflamatórios em geral. Então, a redução dessa verba para as pesquisas vai comprometer o desenvolvimento de novos medicamentos para a sociedade. Apesar da dificuldade, a universidade tem tentado, em várias frentes, né, tentar lidar com essa situação. Então, desde a frente jurídica, a frente econômica, tentando economizar aqui e ali para tentar dar conta de não ter que cortar os serviços, né, para os alunos, os serviços principais como RU, segurança, limpeza do campus. Então, na verdade, são vários serviços terceirizados que a universidade paga. Então, a universidade tem tentado, de todas as formas, né, tentar minimizar o dano. Os graduandos foram os mais afetados pelo corte do MEC. Os alunos que teriam a possibilidade de ingressar em um curso de pós-graduação terão dificuldade de conseguir bolsas de estudo daqui para frente. O corte efetuado pelo governo federal, ele afetou já muitas bolsas que iriam ser destinadas aos novos pós-graduandos. Então, nos processos seletivos que ocorrem ou no início do ano ou no final do ano dos programas das instituições de um modo geral, muitas dessas bolsas acabaram sendo recolhidas novamente pelo governo federal e muitos dos estudantes que iriam entrar nas instituições, nas universidades e iriam pegar essas bolsas acabaram ficando sem. Pois é, agradeço também a equipe da TV Positivo em Curitiba, no Paraná, por nos enviar esse material e também mostrando a realidade do campus, que está aí da Federal do Paraná também sofrendo bastante, como a gente ouviu aí os estudantes e professores mencionando aí como está o dia a dia. Agora, trazendo uma outra questão que também afeta professores universitários, aqueles que aprendiam os idiomas alemão, espanhol e francês por meio do programa Idiomas Sem Fronteiras, por hora estarão sem essa opção. Como a gente vê em mais um destaque da redação, o Ministério da Educação vai acabar com um programa que desde 2012 permitiu a mais de 800 mil alunos e professores aprenderem uma segunda língua. Segundo o MEC, entre as razões para a decisão está o baixo impacto do programa, pois existem poucos pesquisadores estrangeiros no nosso país e poucos brasileiros estudando no exterior.
novamente, segundo o Ministério da Educação. Dan, como é que você vê o impacto dessa medida para o ensino e para a pesquisa? Bom, para o ensino e para a pesquisa, isso atrapalha a internacionalização das nossas universidades. E aí, quando a gente analisa a realidade de todas as universidades e a gente vê como que elas se orquestram dentro do que diz respeito ao seu pioneirismo dentro de pesquisa, extensão, ensino, a gente vai olhar que o tecido social ele vai influenciar absolutamente na forma como isso é conduzido. O não acesso a esse programa, por exemplo, ele inviabiliza não só que a gente desenvolva parcerias dentro do país, mas como também pede a possibilidade de ter pesquisadores, professores e até mesmo alunos indo para fora do país. Mas, por um outro lado, e aí eu vou puxar um pouco brasa para a minha sardinha, eu sou um pesquisador da área do turismo, né? E o turismo é a segunda ponta de lança da economia fluminense, né? Que é aqui do estado do Rio de Janeiro. Então, perceba, quantos alunos dos cursos de hotelaria, dos cursos de turismo, dos cursos de gastronomia, cursos esses que lidam com a perspectiva do desenvolvimento econômico aliado ao turismo, que é um vetor de desenvolvimento socioeconômico, não poderiam estar se beneficiando, por exemplo, com o prosseguimento desse programa. Então, isso é um olhar que é tão redutivo, é tão pequeno no que diz respeito a outros impactos que vai para além do desenvolvimento dentro da perspectiva científica ou tecnológica. A gente poderia estar com pesquisadores, alunos, atuando no mercado de trabalho, sendo guarnecidos por esse programa, por exemplo. Pois é, o Ministério alega, e entre os motivos, a questão de ter poucos pesquisadores estrangeiros aqui e poucos brasileiros fora. Mas você interromper o ensino de uma língua estrangeira facilita? Você acha que vai ter algum impacto em aumentar o número de pesquisadores que venham para cá? Qual a relação, na sua visão, Soraya? Sim, é exatamente isso que você disse. Reduzir o programa no país, né, de ensino dos idiomas, não vai melhorar a internacionalização, ao contrário, né? Por outro lado, nós temos que ver o seguinte, se o programa precisa de ajustes, melhorias, como eu disse, nós estamos aqui para nos avaliar, nós podemos fazer mudanças, nós podemos aprimorar, fazer novos projetos, esse é o nosso papel, isso é o que nós fazemos, é o nosso trabalho. Então, nós podemos, junto com o MEC, melhorar o programa, se ele não estava atingindo os ideais, né, ou os marcos ideais que eles entenderam ou que se entendeu que eram importantes. Então vamos fazer isso, vamos melhorar o programa, mais gente aprendendo inglês, francês, espanhol, ter o ensino, se apropriar de outros idiomas é muito importante, principalmente na pesquisa, porque a pesquisa quando nós publicamos um trabalho, quando nós vamos a um congresso fora do país, ou quando vem um estrangeiro, um professor de fora para as nossas universidades, nós temos que ter o domínio do idioma, porque senão vira uma barreira. Nós não conseguimos nos comunicar. E ciência precisa muito de muita comunicação. Muita comunicação. Então, a ciência precisa da comunicação, assim como precisa de visibilidade e assim como precisa de intercâmbio. Então, e aí a gente consegue, com estes elementos, nós conseguimos internacionalização. E você, de fato, mandar um estudante brasileiro que não fale uma língua, também ele não vai conseguir ter acesso à complexidade do que é um estudo superior, né? Se a pesquisa, a própria língua da pessoa já é difícil ter acesso, imagina numa língua estrangeira. Né? É uma barreira gigantesca. É uma barreira enorme o estudante que vai ao exterior se ele não tiver pelo menos conhecimentos básicos. E a mesma coisa, quando o pesquisador vem, claro que nós queremos que mais pesquisadores venham para o nosso país. Isso também é internacionalização. As duas coisas, as duas vias. Mas quando esses pesquisadores chegam no nosso país, os nossos estudantes e professores também precisam conhecer o idioma, ou alguns idiomas, para que nós possamos interagir e trocar conhecimento, trocar saberes. Então, a troca de saberes não acontece sem que nós tenhamos vencida esta barreira do idioma. Sem dúvida. A gente também menciona aqui a dificuldade no ensino básico, né? De certa forma, você recuperar aí o que também não foi aprendido durante o ensino fundamental, o ensino médio, o contato com uma segunda língua,
um programa como esse poderia ter esse tipo de papel também. Agora, a gente falando sobre intercâmbio, sobre troca de conhecimentos, troca de experiências, Dan, como professor, de que forma os professores pesquisadores brasileiros são vistos ou são recebidos em universidades fora do Brasil? Bom, algumas universidades elas têm possibilitado que haja a angariação de alguma bolsa, né? Mas, sobretudo, é fundamental recordar que durante alguns anos nós tivemos por parte, tanto do CNPq quanto da CAPES, alguns benefícios voltados para que nós pudéssemos ir com bolsas e com parcerias, para além dos editais que naturalmente eles acabam abrindo, né, com parcerias entre outras universidades mundo afora. É fundamental também levar em consideração que um dos ímpetos da internacionalização das universidades brasileiras, elas têm ultrapassado o que era a internacionalização clássica, que eram as universidades somente dos Estados Unidos, do velho mundo, né? Hoje a gente tem buscado essas parcerias com universidades da África, com universidades da Ásia, justamente porque elas comungam muitas das vezes de tecnologias e soluções para problemas que são comuns à nossa sociedade aqui do sul global, né? Então, dentro dessa lógica, priorizar parcerias vindas através dessas agências de fomento nacionais é fundamental, sobretudo para essas universidades fora da Europa, fora dos Estados Unidos, que não possuem a capacidade de manter os nossos pesquisadores fora da Europa ou então mesmo dos Estados Unidos, na África, na América Latina, né, e por aí vai. Bom, a gente falando ainda de ensino superior, mas discutindo uma outra questão, que é uma questão de gênero. Uma outra decisão recente que repercutiu na área do ensino superior foi o cancelamento de um vestibular específico para pessoas trans e intersexuais. A prova seria realizada pela Unilab, a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, e foi suspensa depois que o Ministério da Educação questionou a legalidade do vestibular perante a Procuradoria-Geral da República. A decisão nos leva a pensar sobre as políticas afirmativas no ensino superior, já que atualmente apenas 0,2% dos estudantes das universidades federais se declaram trans, de acordo com a última pesquisa feita pela Andifes sobre o perfil socioeconômico de quem está no ensino superior público no nosso país. Como a gente falou, 0,2% de estudantes nas federais se declarando trans. De que forma vocês acreditam que um vestibular específico podia ser o melhor caminho para permitir esse tipo de inclusão, Soraya? Bem, inicialmente há que se salientar que as universidades têm autonomia. Então, cada universidade pode e é capaz de fazer. Autonomia não é liberdade total e fazer ter a soberania sobre todas as coisas. Não, autonomia é ter a capacidade de pensar os seus problemas, de pensar como aquela universidade pode atender às necessidades da sociedade, às necessidades da comunidade em que ela vive também. Então, a autonomia da universidade de pensar suas políticas internas, as suas políticas também, e o que ela vai oferecer para a população é muito importante. Nós temos que manter isso é constitucional, está na Constituição, artigo 207, e é algo muito importante. As grandes universidades do mundo também têm autonomia, autonomia de cátedra, autonomia para poder pensar os seus projetos pedagógicos e projetos de pesquisa. Isso é um preceito fundamental. A outra coisa é que existem muitas desigualdades no nosso país, então a universidade tem por dever suprir ou ajudar a suprir, se ela não consegue sanear tudo, pelo menos não por enquanto, né? Mas pelo menos ajudar a suprir as deficiências que nós temos na questão racial, na questão da desigualdade de gênero. Aí tem as pessoas trans, mas também tem a desigualdade com relação à mulher, né? Então, isso é muito importante. Nós temos que reduzir as desigualdades. Um ranking muito importante, nós falamos de rankings hoje, o THE, o Times Higher Education, ele abriu uma janela, uma aba dos rankings, que é um ranking de impacto social.
E várias universidades brasileiras estão entre as 100 primeiras. E eu tenho orgulho de dizer que a Unifesp está entre as 100 primeiras no mundo, com redução das desigualdades, saúde e bem-estar e também igualdade de gênero. Então, porque igualdade de gênero diz respeito a uma série de questões, não só essa questão da pessoa trans, mas também as oportunidades que você tem, a igualdade nas oportunidades, não é a igualdade no sentido amplo, a igualdade nas oportunidades e a possibilidade de todas as pessoas terem as mesmas oportunidades. E isso é um dever da universidade suprir. Pois é, a gente já está aqui quase chegando nos minutos finais do nosso programa, então uma pergunta que eu queria fazer para o Dan, já pensar uma reflexão também da Soraya, a gente pensando em tudo isso, né, em contingenciamentos, que é o momento que a gente está vivendo agora, como garantir promoção das diversidades, né, já que a gente começou o programa falando sobre o impacto e a importância do que acontece na universidade para toda a sociedade brasileira. Inclusão é importante, mas nesse momento, como pensar nessas diversidades e no impacto disso no momento de contingenciamento? Para a gente concluir, Dan. Bom, aproveitando o ensejo do que foi dito, é fundamental que a gente se recorde que no Brasil os dados da ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, dão conta de que 95% desse contingente populacional, para sobreviver, tende a se prostituir. E dos transexuais, das travestis que estão trabalhando no mercado formal de trabalho, a maioria deles e delas ocupam cargos de backstage, então que são muito mais depreciados no mercado formal de trabalho. Temos uma desigualdade imensa, nós somos um dos países que a concentração de renda ela tem voltado a aumentar. Temos uma diversidade que ela é desigual e, nesse sentido, pensar essas políticas afirmativas nada mais é do que permitir a coexistência dessa diversidade dentro do âmbito de onde se pensa ciência e tecnologia. Se as universidades brasileiras elas são responsáveis, as universidades públicas brasileiras, elas são responsáveis por mais de 70% do que é produzido de ciência e tecnologia, essa diversidade, 95%, essa diversidade ela tem de estar dentro da universidade porque é ela que vai fazer com que a gente consiga avançar sobre os principais problemas sociais que coexistem nesse país. Então, dentro dessa lógica, a luta pela universidade pública, ela é fundamental porque a universidade pública, no final das contas, ela serve para a população brasileira. Nós nunca nos eximimos de estar junto à população, porque nós, inclusive, fazemos parte dessa população. Então, dentro dessa lógica, é fundamental que a população brasileira ela defenda a universidade pública, porque ela é aquilo que tem de possibilidade da gente poder desenvolver estratégias coletivas, rastreadas por qualidade, por aquilo que tem de ponta, para a gente suplantar essa desigualdade que ainda tem dentro do nosso país. Pois é, a Soraya já mencionou as ações na Unifesp, mas pensando agora nesse próximo semestre, abrimos o programa dizendo, chegamos à metade do ano, agora para o fim do ano e pensando em o que se pode programar já para o ano que vem dentro desse contingenciamento de recursos nas federais. Então, nós precisamos continuar. A universidade não pode parar, nós precisamos continuar produzindo o conhecimento, a pesquisa, o ensino, formando pessoas para a sociedade, para o mercado de trabalho, formando pessoas que vão, professores. Nós temos hoje um grande programa de formação de professores para toda a rede pública do ensino básico, fundamental. Nós temos as pesquisas, hoje as pesquisas que nós fazemos têm um grande impacto econômico. Eu cito sempre uma pesquisa da Unifesp, uma delas, né, mas tem várias, uma delas que é uma pesquisa feita para o Ministério da Saúde, em que nós produzimos uma economia de R$1 bilhão, só em uma única pesquisa, R$1 bilhão para o Ministério da Saúde. Então, nós temos que fazer mais isso, não podemos parar, temos que continuar pensando os orçamentos e confiantes de que o nosso Ministério da Educação tem esse olhar, vai nos apoiar e nós vamos continuar fazendo mais para o nosso país. Muito bem. Bom, você que acompanha o nosso debate sabe que não importa o assunto, a pauta, aqui sempre é um espaço finalzinho do programa, que são os memes, que a gente acredita que é a melhor forma que a internet encontrou para traduzir a nossa realidade. Então, vamos a eles para encerrar o nosso programa de hoje.
Aí a pessoa observando as aulas voltando, pois é, nesse recesso aí, esse estudante tem que estar um pouquinho melhor preparado, né? O que mais temos aí nos memes? Que os olhos não veem, cai na prova. Pois é, tem que se preparar aí com tudo que o professor passa ao longo do semestre. E ainda, né, para aqueles que estão em final de curso, já terminou o TCC, tem muita gente aí que eu conheço, inclusive, que tem que escrever o TCC, a tese e o projeto do mestrado e está perdendo tempo. Então vamos correr aí, galera. Bom, para a gente deixar um pouco mais leve aqui, a gente sabe que o assunto é importante, é pesado muitas vezes, mas a gente vai voltar aqui a discutir isso porque a gente aqui no Futuro acredita sim na importância do ensino público brasileiro e também do impacto que as universidades públicas brasileiras têm em toda a nossa sociedade. Então a gente acha uma pauta fundamental e vamos voltar a esse assunto aqui com certeza. Por agora, Dani Soraya, muito obrigado pela presença. Foi um prazer. Muito obrigada. Valeu. Até mais.